Bom dia, pessoal. Hoje eu quero falar com você que leva o nome de cristão, tá? Geralmente vocês veem vídeo meu de venda, né? Eu trabalho no ramo de venda, mas ontem eu fiquei o dia inteiro incomodado e hoje eu preciso falar, na verdade é um desabafo, é uma autoanálise, né? Então, essa semana, né, eu tenho visto alguns posts, né, e uma publicação em especial me chamou muita atenção e me fez pensar a respeito de ser cristão. A publicação trazia a mensagem mais ou menos assim: nos últimos anos da minha vida, eu estive dentro de uma igreja e vi que não aprendi a ser cristão. Eu aprendi a ser um frequentador de igreja. Então, assim, essa frase me fez questionar a mim mesmo no seguinte sentido: o que é ser o cristão? No meio dessa pandemia, no meio de todo esse problema aí, o que eu tenho feito? Qual tem sido a minha conduta? Tem gente que os hipócritas, né, se escondem atrás de publicações e compartilham vídeo, compartilham versículo e tal, como se estivesse vivendo o cristianismo, né? Precisa mostrar para as pessoas que está consumindo algum tipo de conteúdo, seja evangélico, seja católico ou qualquer outro tipo de conteúdo religioso. Então, assim, o que acontece? A gente vê que mesmo quando a igreja está fechada nesse tempo de pandemia, nesse tempo de complicações ali, as pessoas continuam fingindo ser uma coisa que não é. E o cristianismo mesmo, isso eu falo por mim, tá? Não estou falando por ninguém, mas eu tenho certeza que muitos, na verdade, eu acredito ser 99% dos frequentantes de igreja, muitos estão muito longe do que é ser realmente um cristão, o amar o próximo, o buscar a Deus realmente, o estar ligado em Deus, tá? Vai muito além de compartilhar um versículo bíblico, sem mesmo parar para pensar, meditar, sem pedir o Espírito Santo a direção para entender e que aquela palavra constranja e transforme a nossa vida. O orar a Deus, o buscar a Deus, muito mais profundo do que compartilhar um vídeo que você grava, que não sei o que e tal, e Deus está revelando e nananã. Muito mais profundo que isso, A Bíblia fala que quando vai buscar a Deus, entra no seu quarto em secreto, não precisa ir para a rede social, Então, isso que eu estou fazendo hoje é um desabafo por mim, mas eu tenho certeza que muitos sentem a mesma coisa, sentem vergonha de estar dentro de uma igreja há tanto tempo e na hora que vem o coronavírus você vê que você realmente não é cristão, você realmente está longe daquele propósito, daquilo que você acreditava que ia agir de uma forma, e na hora que a dificuldade vem, na hora que uma coisa simples como essa pandemia vem, a gente se afasta totalmente da presença de Deus. Porque a gente não foi treinado para ser cristão, a gente foi treinado para ser frequentante de igreja. No dia que tira o templo, acabou a igreja. Isso eu falo não da minha igreja, tá? Eu sei que na minha igreja tem muitas pessoas que ainda perseveram, que ainda tem firmeza, um ou outro lá, eu sei que ainda tem isso daí. Mas eu não estou falando da minha igreja, não é indireta para a minha igreja, mas é para mim mesmo, para você, que se diz cristão, e quando chegou essa pandemia, você, o que eu faço, Imagina se fosse a perseguição nesse tempo, será que você, a gente teria realmente a firmeza em Deus que a gente sempre achou que teria? Eu e você acha que teria a fé a ponto de, se alguém chegasse a te apontar uma arma ou fazer qualquer ameaça em relação ao cristianismo, será que a gente permaneceria? A gente foi doutrinado para achar que sim, mas a gente não sequer saiu do conforto da nossa casa para ver se alguém precisava de um alimento.
Às vezes sequer a gente orou por alguém que a gente sabe que está em dificuldade, mesmo que muitas vezes eu estava limitado também financeiramente, não podia ajudar financeiramente, não podia orar por alguém, né? De repente podia chamar alguém para se alimentar junto comigo. Não quis lá saber, eu fiquei em Netflix, fiquei infernado em vídeo, sério, jogo de celular. Na hora que a gente via, era pessoa divulgando versículo e tal, quando chegava nos jogos online que tava todo mundo jogando, tava vendo versículo de porcaria nenhuma. Então assim, a nossa realidade das igrejas é um cristianismo assim, para que os outros vejam, né? Sinceridade, né? Posso estar chateando alguém, posso estar magoando alguém, mas quando a gente olhar para dentro de nós com honestidade, quando eu e você olhar para dentro de nós e quando a gente buscar a Deus e perguntar: Deus, será que eu tenho honrado esse nome que eu carrego de cristão? Né? Será que eu tenho realmente buscado a Deus todos os dias, pedido direção de Deus, pedido a bênção de Deus, lembrado de Deus todos os dias, orado, lendo a palavra, né? Me constrangido ali no momento em busca realmente, em servir a Deus, né? Pedir pelos nossos, pedir pelos outros, né? Então assim, Deus ele continua nos amparando, tá? Inclusive eu tive uma experiência tremenda. Eu mexo com venda, como eu falei, e a gente que trabalha com venda, a gente tem certos vícios, né? A gente cria certos hábitos e alguns não são muito saudáveis. Por exemplo, às vezes a gente acha que a nossa argumentação é boa, às vezes a gente acha que o nosso falar é bom e o nosso falar convence. Não é. Teve situações de eu depender 100% de Deus, não ter recurso financeiro nenhum, e no dia que eu estava deitado às 10h30 da noite para dormir, já na cama, pensado, preocupado, né, com contas para pagar, com alimento que eu não tinha condições de fazer a compra, já estava no começo do mês, não tinha recurso nenhum, né, não tenho um valor fixo, não tenho uma renda fixa. E aí naquele dia à noite, 10h30, eu falei: Deus, agora eu vi que eu não sou nada, não serve de nada essa fala minha. E aí no dia que eu busquei, eu falei: Deus, me ajuda, né? Me ajuda, porque assim, eu achava que era... Primeiro eu estava confiando em mim, vários dias, 2 semanas, né, a pandemia, todo mundo em casa. No dia que eu falei assim: Deus, me ajuda, no outro dia, 9 horas da manhã, eu fechei uma venda, tá? Pessoa a 120 quilômetros daqui, fui lá, levei, entreguei o veículo e deu tudo certo, né? Deus proveu naquela semana e recentemente agora aconteceu também, muito parecido. Eu tava, né, a gente que tem família, tem criança, a gente fica preocupado, né? A gente que é o provedor da casa. E aí no dia de manhã eu falei: Deus, você podia me abençoar essa semana, né? E aí aconteceu da mesma forma, né? Eu busquei a Deus e Ele proveu na minha necessidade, né? Como na própria palavra fala, né? Salomão, ele falou: sou velho, né? Já fui jovem, mas em toda a minha vida nunca vi um justo mendigar o pão. Então assim, Deus ele continua presente. O problema é que às vezes a gente não sabe, ou aliás, a gente não foi doutrinado, não se criou o hábito realmente de cristão em nossas vidas. O hábito nosso é ir sábado e domingo na igreja, né, algumas vezes em alguma outra programação especial, mas esse foi o hábito criado. O hábito diário, né, o hábito saudável de buscar, de ser cristão realmente no dia a dia, de amar o próximo, a gente não tem esse hábito. A gente se fechou muito no nosso egoísmo, a gente criou muitas barreiras, né? Hoje em dia a comunhão entre irmãos é o que? É comida, né? Terminou o culto, se junta para comer, né? Se junta para falar mal de alguém, sei lá, qualquer outra coisa, mas não existe aquela comunhão, né, da igreja original. Então assim, tudo isso, né, nesses dias onde a igreja templo ficou fechada, né, isso me angustiou demais, né? Eu olhei para dentro de mim e falei: cara, quanto eu tenho buscado a Deus, né? Nesses dias de pandemia, eu acho que umas 3 vezes eu botei um hino dentro da minha casa,
3 vezes em 40 dias, vamos dizer assim, que a gente já está com essa situação. Então, assim, é vergonhoso, mas não preciso mentir para ninguém, tá? Mentira, basta os 20 anos que eu fiquei dentro de uma igreja, achando que eu estava servindo a Deus e mentindo para mim mesmo. Então, hoje, o meu pensamento, a minha frustração, a minha indignação é comigo mesmo. Falar, poxa, como eu consegui viver enganado achando que eu era uma coisa e não era durante tanto tempo. Então, assim, a minha indignação e a minha procura agora vai ser como que eu vou criar realmente esse hábito de cristão, onde eu vou aprender esse hábito realmente de ser um cristão efetivo, né? Tenho certeza que muitos vão criticar isso que eu estou fazendo, esse vídeo, vão criticar as minhas falas, mas se a pessoa olhar para dentro de si, com certeza vai achar, né, boa parte disso que eu estou falando, vai achar dentro da vida dela, esse vazio, essa, vamos dizer assim, sensação de que as coisas se acabaram, entendeu? De ficar meio perdido, sem saber o que fazer, né? Eu não tenho igreja, então como que eu vou buscar, adorar, né, a presença de Deus? A gente sabe como que é. A gente não precisa de tempo para adoração. A gente dentro da nossa casa põe um hino, vai orar a Deus, busca. Mas o problema é que a gente não foi criado para isso. A gente não foi doutrinado para isso. A gente foi doutrinado para servir dentro de um templo. Então a nossa vida cristã é dentro de um templo. O amor ao próximo é dentro de um templo, tá? Não estou criticando a instituição igreja. Não estou falando que a pessoa tem que ficar fora da igreja. Estou falando aqui o seguinte: 20 anos da minha vida, eu achava que eu tinha a certeza da minha salvação. Eu tinha a certeza que no dia que viesse a perseguição, eu seria firme, que eu daria minha vida pelo cristianismo, né? Se alguém matasse minha família, eu não negaria esse cristianismo. E aí vem uma pandemia para ficar dentro de casa. Eu vi que acabou o cristão. Acabou. Nunca existiu uma fé firme, porque eu não tenho a base que precisa, que é a busca na minha casa, no meu dia a dia. Eu não tenho essa busca. Eu dependia de uma instituição que um dia vai fechar as portas. A igreja vai fechar um dia. Todo mundo sabe, quando começar as perseguições, o negócio vai fechar a igreja, isso é fato. Não é novidade para ninguém. Vai ser perseguido, né? Está escrito isso. E no dia que acontecer isso, de repente essa pandemia foi algo, com certeza, né, está sob a permissão de Deus. Mas eu digo até mais, talvez seja planejado por Deus, para que a gente olhe para dentro de nós mesmos, sem essa hipocrisia, que você está me julgando. Talvez você está vendo esse vídeo e está me julgando, está apontando o dedo, e vai continuar me apontando. E eu quero que, né, você pegue o seu julgamento e faça o que você quiser com ele. Me julga, fala, né, faz o que você quiser, não tem problema. Tá? Pode fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Não dependa do seu julgamento para nada, tá? Mas eu gostaria que você fizesse essa introspecção, olhasse para dentro de você e olhe e seja sincero, porque agora ainda é uma pandemia, né? Talvez essa decepção que eu estou sentindo hoje, por ser sincero comigo mesmo, talvez venha junto com a perseguição. E aí, né? Será que vai dar tempo? Então, assim, o meu desejo é que Joel Cavalcante, aprenda agora realmente a ser um cristão, antes que venha a perseguição. Porque no dia que vem a perseguição, se eu estiver como eu estou, eu vou ficar para trás. Eu não preciso mentir para você, não. Nem sei quem é você, não te conheço. E talvez se eu conheço a máscara que você usa durante a semana de cristão também, né, na sua vida, não sei. Então, pouco me interessa. Esse desabafo eu fiz, né, porque talvez possa servir para você também. Não estou criticando você, né, eu só estou falando o que aconteceu comigo e pode servir de experiência para você. Pode te fazer olhar para dentro de si também com honestidade e te dar uma chance também de buscar
e crescer na presença de Deus, né? Sendo real, sendo realmente um cristão, tá? Então, ontem eu fiquei incomodado o dia todo, eu acordei com o desejo de fazer esse vídeo, fazer esse desabafo. À noite tentei, né, mas pelo comodismo, pela preguiça, estava assistindo série em casa, não deu certo. Hoje eu vim trabalhar com isso no coração e o meu coração está apertado. Enquanto eu não fizesse isso, eu não ia conseguir trabalhar em paz. Então, estou aqui com a tela do meu trabalho aberta, tá? Então, eu peço, né, que realmente, né, busque, né, seja sincero consigo mesmo. Então, que eu e você venha realmente a aprender a ser um verdadeiro cristão, tá? Enquanto é tempo, né? Que você aprenda realmente enquanto é tempo. Deus abençoe a todos nós. Amém?